Fala galerinha, eu sou Barninho Bill e a aula de hoje é a quarta aula de linkage. É o cruzamento clássico nos experimentos de Thomas Morgan. E eu vou começar a aula lembrando para vocês como é que é esse cruzamento clássico. Você lembra que esse padrão de cruzamento foi desenvolvido lá por Gregor Mendel, quando ele cruzava as ervilhas. O cruzamento clássico, lembra aí, consiste em estudar três gerações. A geração P, que vai dar origem à geração F1, que vai dar origem à geração F2. O P quer dizer parental, F1 filial 1 e F2 filial 2. Em resumo, vai estudar a transmissão das características do pai para o filho, para o neto, P, F1 e F2. Só que Mendel, gente, fez esse cruzamento clássico com as ervilhas de cheiro e descobriu o princípio da segregação independente. Só que Morgan fez esse mesmo padrão de cruzamento com as mosquinhas das frutas, a Drosophila melanogaster. Ele chegou a uma outra conclusão, que foi o linkage. Eu vou tentar reproduzir aqui como é que foi o passo a passo de Thomas Morgan lá no laboratório dele, conhecido como a Sala das Moscas. No laboratório, ele analisou esse exemplo da cor do corpo da mosca e do formato das asas da mosca. Então observe que ele escolheu duas características para estudar: a cor do corpo, que poderia ser marrom ou preto, e o formato da asa, que poderia ser um formato normal ou um formato atrofiado, chamado vestigial. No desenvolvimento do cruzamento clássico, uma das etapas mais importantes do processo é o cruzamento da geração P, a geração parental. Na geração parental, o Morgan botou para cruzar uma mosca com corpo marrom e a asa normal com uma mosquinha de corpo preto e asa vestigial. Então, ó galera. Corpo marrom com asa normal, cruzando com uma mosquinha de corpo preto e asa vestigial, beleza? Lembre também que a geração P sempre começa com indivíduos puros. E pureza quer dizer homozigose. Sendo assim, eu botei para cruzar aqui uma mosquinha de corpo marrom e asa normal, ó, sendo que ela é pura. Com uma mosquinha de corpo preto e asa vestigial, sendo que ela também é pura. Bom, se ambas são puras, na hora de cruzar, o genótipo fica assim, ó. Marrom é dominante em relação a preta. Então a gente escolhe a letra P de preto, só que para o marrom fica Pzão, Pzão. Lembra disso? Que a gente escolhe a letra do recessivo, mas o dominante fica maiúsculo. Ó, em relação ao formato da asa, a asa normal é dominante em relação à asa vestigial. Então como é que ficaria o genótipo? Bom, se aqui o normal é o dominante e o vestigial é recessivo, a gente escolhe a letra V de vestigial e, sendo normal dominante, vai ficar Vzão. Então, como é puro, vai ficar Vzão, Vzão. Então, na geração P, o indivíduo parental vai ser puro, Pzão, Pzão, Vzão, Vzão. Enquanto que o outro, que é recessivo, preto e vestigial, será Pzinho, 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 Vzinho, Vzinho. Observe, gente, que no parental marrom normal, eu coloquei os genes de cor azul. E no parental preto e vestigial, eu coloquei os genes recessivos de cor rosa. Acompanhe as cores para você entender o raciocínio por trás. Bom, quando essa mosquinha cruzar com essa, ela vai precisar produzir os gametas. E os gametas não têm pares. Os gametas vão ter um gene de cada tipo. Então essa mosquinha será capaz de produzir o gameta Pzão, Vzão. E essa mosquinha produzirá o gameta Pzinho, Vzinho. Se esse gameta Pzão, Vzão fecundar esse gameta Pzinho, Vzinho,
vai dar origem a uma mosca que vai carregar o gene Pzão, que veio desse, né, digamos, do macho, do pai, e Pzinho, que veio da mãe, né, da fêmea. E vai carregar o Vzão, que é desse daqui, ó, do pai, e o Vzinho, que vai vir da mãe, né, no caso da fêmea. Vamos supor que aqui, ó, seja a mosca macho, aqui seja a mosca fêmea. Então, na geração F1, que é a filial 1, ou seja, os filhos de P, vão ser 100% duplo heterozigotos. Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Bom, nesse caso, o Pzão vai manifestar um corpo marrom e o Vzão vai manifestar uma asa normal. Então, esse genótipo duplo heterozigoto irá manifestar um fenótipo, ó, de corpo marrom e asa normal. Asa normal. Corpo marrom e asa normal. E assim nasceu a geração F1, 100% dominante, 100% de híbrida. Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Agora imagine que na época Morgan ele não sabia exatamente o que era o linkage, né? A partir dos resultados disso aqui é que ele propõe a ligação gênica, a ligação fatorial. Bom, então imagine que ele estivesse aqui seguindo o mesmo padrão mendeliano, que é na geração F1 cruzar o dihíbrido com ele mesmo. Esse cruzamento iria resultar na geração F2 numa proporção de 9:3:3:1. Lembra disso, gente? Lembra que daria 9 indivíduos dominantes, ou seja, com corpo marrom e asa normal. Daria 3 indivíduos com corpo marrom e asa vestigial, 3 indivíduos com corpo preto e asa normal, e um indivíduo com corpo preto e asa vestigial, que é o duplo recessivo. 9:3:3:1 dá um total de 16 possibilidades. E o Morgan, ele até fez isso, só que o resultado de Morgan não dava 9:3:3:1. Quando Morgan não encontrou esse resultado do cruzamento entre dihíbridos, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. E aí o que ele fez? Ao invés de cruzar Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho com Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, ele fez o quê? Ele fez uma coisa chamada de cruzamento teste. O cruzamento teste é quando você pega um indivíduo duplo heterozigoto, mas que não tem, a gente não sabe exatamente como é que está a organização dos genes, e a gente vai cruzar esse indivíduo com um duplo recessivo, que é o Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. Observe que esse indivíduo aqui é duplo recessivo, então o fenótipo dele vai ser um indivíduo preto com asa vestigial. A gente está fazendo aqui um cruzamento chamado de cruzamento teste. Bota aqui, ó, cruzamento teste. E aí já começa a diferenciar um pouco o trabalho de Mendel, que fazia na geração F1 a autofecundação dos dihíbridos, do cruzamento de Morgan, que passou a fazer um cruzamento com um recessivo chamado cruzamento teste. Bom, vamos agora. Vamos agora admitir o seguinte, que esse indivíduo duplo heterozigoto, na hora que fizer meiose para produzir os gametas, ele poderá produzir os gametas Pzão, Vzão, Pzão, Vzão, que é esse com esse, poderá produzir o gameta Pzinho, Vzinho, Pzinho, Vzinho, ó, que é esse com esse. Com certeza esses dois aqui serão produzidos. Por quê? Porque Pzão, Vzão veio do pai e Pzinho, Vzinho veio da mãe. Só é você olhar o jogo de cores, certo? Bom, se fosse a segunda lei de Mendel, a segregação independente, então também poderia formar aqui o Pzão, ó, com o Vzinho. O Pzão com o Vzinho. E poderia formar também o Pzinho, ó, o Pzinho aqui de rosa, que é esse daqui, o Pzinho com o Vzão. Então os 4 tipos seriam formados em igual proporção, se fosse uma segregação independente.
se fosse uma segunda lei de Mendel. Cada um desses gametas teria 1/4 de chance de se formar, 25% de cada. Bom, esse indivíduo aqui, gente, que é o teste, que é o duplo recessivo, será capaz de produzir só um tipo de gameta, que é o Pzinho, Vzinho. Então esse daqui, gente, só será capaz de produzir esse tipo de gameta. Preste bem atenção. Esse gameta dessa mosquinha aqui, que vamos considerar que ela é o macho, certo? Esse gameta aqui, ó, digamos, seja o gameta masculino, poderá fecundar esse gameta aqui. Se esse gameta fecundar esse, o resultado vai ser o quê? Vai ser, ó, Pzão, ó, Pzinho, Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, certo? Esse indivíduo formado aqui, Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, ele é dominante para a cor do corpo, ou seja, ele vai ser marrom, e ele é dominante para a asa, então ele vai ser normal, certo? Bom, só que esse gameta, ao invés de fecundar, esse gameta, ao invés de ser fecundado por esse, ele poderia ser fecundado por esse daqui, ó. Se esse gameta aqui fecundar esse, né? Então o resultado vai ser Pzão, ó, Pzinho, Pzinho. Agora, ó, Vzinho, Vzinho, que é esse Vzinho aqui lá, que é esse Vzinho aqui rosa, com esse Vzinho aqui, ó, amarelo, certo? Pronto. Então, nesse caso aí, teria esse resultado, ó, que seria uma mosca com o corpo marrom, já que tem o Pzão, mas como é Vzinho, Vzinho vai ter uma asa vestigial. Bom, só que esse gameta aqui, ó, gente, ó, poderia ter fecundado esse gameta aqui. Se esse gameta fecundar, o resultado vai ser Pzinho, ó, Pzinho aqui rosa, Pzinho aqui, ó, amarelo, e vai ser Vzão, ó, Vzão e Vzinho aqui. Beleza, gente? Lembre que esse indivíduo aqui, o teste, só produz esse tipo de gameta. Então aqui, esse tipo de gameta aqui, ó, vai ser 100%. Ó, vai ser 100%. Ou, matematicamente falando, 100% é igual a 1. Bom, nesse caso aqui, ó, Pzinho, 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 Vzão, Vzinho, vai dar uma mosquinha de corpo preto, já que preto é o recessivo, Pzinho, Pzinho, e com asa normal, porque tem Vzão, ó, asa normal. Bom, se esse daqui fecundar, esse daqui, ó, vamos supor agora que esse gameta fecundou. Aí o resultado vai ser Pzinho, ó, Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. Vai ser um indivíduo todo recessivo. Nesse caso aqui, ó, gente, ó, Pzinho, Pzinho vai ser preto, a cor do corpo. Vzinho, Vzinho vai ser vestigial, o tamanho da asa. Então, ó, vai ser uma mosquinha preta vestigial. Bom, se concentre agora nessa parte. Se esses genes fossem independentes, ou seja, se eles estivessem em cromossomos separados, a chance de dar esse gameta aqui seria de 1/4, aqui seria 1/4, 1/4 e 1/4, seria 25% para cada. 1/4, ou seja, 25% vezes 1, daria 25%. 1/4 vezes 1 daria 25%. Ou seja, se isso aqui fosse segregação independente, a chance de nascer qualquer um desses 4 seria a mesma. Seria 25% ou 1/4. Quando Morgan fez o teste, ele imaginou que se esses genes fossem independentes, o resultado na geração F2 seria 1/4 para cada fenótipo. Seria 25% para cada indivíduo. Só que, na prática, não nasciam 25% de indivíduos aqui não. Na prática, nascia na prática, ó gente, nascia em média, pela contagem das mosquinhas que ia nascendo, nasciam aqui, olha, 8,5
nasciam aqui, ó, 8,5% de indivíduos desse daqui, 8,5% de indivíduos com esse fenótipo. Isso aqui ele observou na prática as mosquinhas que iam nascendo na geração F2, resultado desse cruzamento aqui, ele contava uma por uma e ele percebeu que esses dois fenótipos aqui davam uma média de 8,5% para cada. E esses dois fenótipos aqui, ó, davam uma média de 41,5% para cada. Ó, 41,5% para cada. Preste bem atenção. Se na prática tivesse dado 25% para cada, então quer dizer que a chance de nascer esse gameta, esse gameta, esse gameta, esse gameta seria a mesma. Então isso significa que os genes seriam independentes. Mas como nasceu aqui, gente, ó, esses dois tipos com a maior proporção e esses dois tipos com a menor proporção, então quer dizer que os genes não são independentes. Eles são ligados de alguma forma. Observe que esse indivíduo aqui de maior proporção foi o resultado dessa fecundação aqui, ó, dessa fecundação, que foi esse indivíduo com esse indivíduo. Então aqui, gente, deu 41,5%. Bom, se você olhar esse outro indivíduo aqui, ó, 41,5%, foi o resultado dessa aqui fecundação. Dessa fecundação aqui embaixo. Então aqui também, esse gameta aqui, ó, tem 41,5% também. Bom, já esse gameta, quando fecundou, deu 8,5%, porque 8,5 vezes 1 dá 8,5%. E esse gameta aqui, quando fecundou, também deu 8,5%. Foi por isso que ele usou o duplo recessivo, porque o duplo recessivo, ele só consegue dar um tipo de gameta. E esse resultado aqui, ó, gente, ó, esse resultado aqui, ó, que ele encontrou na prática dos cruzamentos com as mosquinhas, esse resultado foi que mostrou para ele que o gene Pzão e o gene Vzão estão ligados. E o gene Pzinho e o gene Vzinho estão ligados. Então, cromossomicamente falando, esse indivíduo da geração F1, ele tinha os cromossomos organizados da seguinte forma. Ele tinha aqui, ó, um cromossomo que carregava o gene Pzão, ó, carregava o gene Pzão, Vzão, e o outro cromossomo que carregava, ó, o outro cromossomo que carregava o gene Pzinho e Vzinho, ou seja, ligados. Então ele imaginou que esse indivíduo aqui, ó, da geração F1, ele fosse desse jeito aqui, um indivíduo duplo heterozigoto do tipo cis, ó, do tipo cis. Beleza? Bom, lembre também que esses gametas formados em maior proporção são os gametas chamados parentais. Então esse gameta, ó, e esse gameta aqui, os dois que têm a maior proporção, são os gametas parentais. Já esse gameta aqui, ó, e esse gameta aqui são os dois gametas chamados recombinantes. Se na prova perguntar qual é a taxa de recombinantes, nesse caso vai ser 8,5 mais 8,5. Então a taxa de recombinante aí vai ser de 17% de recombinantes. Recombinantes são os dois tipos formados pelo crossover, exclusivamente pelo crossover. Ô, Barnil, e se, nesse caso aqui, o indivíduo da geração F1 fosse um indivíduo trans? Gente, se o indivíduo da geração F1 fosse um indivíduo trans, então daria invertido aqui. Aqui daria 8,5, aqui daria 8,5 e esses dois aqui dariam 41,5. Lembre que os parentais do cis são os recombinantes do trans e os parentais do trans são os recombinantes do cis. Ô, Barnil, então como é que eu vou saber se é segregação independente ou se é linkage? Galerinha, você vai saber a diferença entre segregação e linkage pelos percentuais da geração F2. Se a geração F2
for um resultado de um cruzamento de um duplo heterozigoto com um cruzamento teste, que é um recessivo, se aqui der 25% de cada, então vai ser segregação independente. Mas se der uma porcentagem maior em dois indivíduos e um percentual menor nos outros dois, aí é linkage. Os indivíduos que têm um percentual menor serão os indivíduos recombinantes, que foram frutos do crossover. E se a geração F2 fosse fruto de um cruzamento entre dois duplo heterozigotos, entre dois dihíbridos, e desse 9:3:3:1, aí seria dihibridismo ou segunda lei de Mendel. Para quem teve dificuldade de acompanhar a geração P, F1, F2, vai lá na aula de segunda lei de Mendel, ou seja, segregação independente dos caracteres, que você vai lembrar como é que funciona esse cruzamento clássico e as proporções de 9:3:3:1 da geração F2. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É difícil realmente. Precisa lembrar da segunda lei de Mendel e faz o seguinte, ó, não perde a próxima aula. Esse é o Interbio no quadro, a forma raiz de aprender biologia.